Boa tarde, gente. É um prazer estar falando com vocês novamente, depois de um bom tempo sem gravar. Aliás, gravei algumas coisas, mas depois foram se perdendo com o tempo, deixei passar, não tive tempo de editar. E acabou que muita coisa ficou sem ser colocada, né? Muito conteúdo, mas que foi se perdendo por causa da validade dos assuntos abordados. Eu estou dentro do carro, mas não estou andando na rua, estou parado aqui à porta de casa. Desci apenas aqui, já me isolei novamente dentro do carro. Hoje está um pouco quente, as pessoas estão passando na rua aí, né? Tá quente aqui dentro, o sol tá quente, ainda não é verão, mas quando o sol aqui aparece, aparece para aquecer mesmo as vidas, né? Hoje fui até meu trabalho, imprimi algumas coisas ali para fazer as tarefas de casa com o Matheus. Não temos ainda impressora e confesso que uma das coisas que faz falta é andar, sair de casa. Mas é preciso ficar em casa, né? Aqui em Portugal, o governo tem já pensado a respeito da flexibilização, vamos dizer assim, das normas, né, de isolamento social. Só de falar nisso, muitos já estão voltando às ruas. Não é só no Brasil que as pessoas têm a falsa impressão de que está tudo bem ou está ficando já tudo normalizado, né? Aqui em Portugal também. Aliás, um dos fatos que chamou muita atenção na Páscoa foram inclusive profissionais de saúde fazendo uma prática muito comum aqui em Portugal, que é beijar a cruz. As pessoas beijam a cruz e vão compartilhando essa cruz. É uma prática, é uma tradição feita aqui. Isso porque muitas vezes a tradição fica acima da necessidade, da imposição científica, ou por vezes porque as pessoas estão se acostumando com a situação. Esses dias eu falava com minha esposa, eu olhei lá do serviço, né, um sol lindo, a paisagem perfeita, parece aqueles filmes de Hollywood. Já viu aquele filme que a natureza sai matando todo mundo e é pelo ar que ela sai matando as pessoas? E você olha para a natureza, olha para fora da casa, está tudo muito bonito. E a impressão é que está tudo normal, né? Mas o ar, a morte está no ar, né? Bom, eu às vezes fico pensando, né, nesse dilema que está acontecendo no Brasil aí. Economia, saúde, e eu tenho escrito nos twitters que tenho colocado que economia nunca pode ser colocada como um valor igual à vida. A economia serve à vida. Um dos grandes problemas que eu vi, por exemplo, no discurso do presidente Bolsonaro, é ele dizer que o pobre não pode ficar em casa. Espera um pouquinho, o Estado não deveria ser agora o tutor do pobre, para que ele pudesse ficar em casa, para se salvaguardar? O pobre, quer dizer, tem que se arriscar, tem que se contaminar e aí correr o risco de ter complicações. Às vezes o pobre pode até não morrer, mas o fato dele passar por todas as situações mais graves da doença não é uma coisa que leva o pobre a voltar a ficar em casa. O pobre pode até não morrer, mas o pobre tem que sofrer as consequências da doença. Eu acho que o Estado, e por exemplo, o Japão vai pagar $900 para o seu cidadão ficar em casa. O Estado tem que prover agora as condições para o cidadão ficar em casa, e não ao contrário, principalmente o cidadão mais pobre. Me lembrou, inclusive, muito da questão da cólera, né? Quando os pobres morriam mais de cólera que os ricos, né, em Londres. E o problema da cólera era onde se coletava água. A água que era coletada para os pobres, para a região mais pobre de Londres, era coletada abaixo de onde o esgoto era jogado. E os ricos era coletado mais acima. São situações diferentes, mas me parece que é a mesma coisa, expor os pobres à doença, enquanto os ricos ficam em casa. Eu tenho dificuldades com isso. O pobre, de todo jeito, vai contaminar ou vai morrer, porque ele diz assim, né? Ou morre de fome ou morre disso. Mas se for morrer, na visão de Bolsonaro, tem que morrer trabalhando, produzindo. Para quem? Quem é que dita a economia? O Estado não pode deixar o pobre morrer de fome de forma alguma. Você está preocupado com a vida, então, Bolsonaro, não faça essa opção. Não estou dizendo que o Estado não tem que preocupar, mas nesse momento, a história natural da doença, como ela causa a infecção nas pessoas, ela mata mais os idosos, sim, mas acomete mais quem? Entre 20 e 50 e poucos anos. Mas os vulneráveis, que são os que têm comorbidades, idosos. Quem é que pode garantir um jovem de 20 anos ou um adulto de 40 e poucos anos como eu, que tenho 43, não tem comorbidades? Como é que nós podemos ignorar o fato de que
A grande questão dessa doença é que ela ocupa necessariamente os cuidados intensivos. E ela faz com que as outras pessoas que adoecem com outras comorbidades, ou pessoas que têm um infarto, pessoas que têm um AVC, fiquem sem o atendimento nas UTIs. Então morrem as pessoas que têm Covid e morrem mais pessoas que não têm. A grande questão é que você acaba por sobrecarregar o sistema. É complicado demais. Eu vi um relato de um enfermeiro e ele falando que ele se paramenta, muitas vezes eles ficam por horas, 12 horas, sem ir ao banheiro ou beber água, porque toda vez que faz isso, precisa paramentar novamente, os EPIs são poucos, e ele foi infectado. E ele disse que encontrou um médico que trabalhava nas urgências, brincaram com o outro, se conheciam, eram amigos, e depois descobriu que o médico faleceu. Então é muito complicado tudo isso. Sem falar que quando você sobrecarrega o sistema, você sobrecarrega o profissional de saúde. Equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia. Expõe todo mundo a uma situação de sobrecarga e disposição à doença. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Portugal está pensando em flexibilizar. Eu tenho visto aí Caio Coppola dizer, a Alemanha está flexibilizando, a Itália está flexibilizando, a Espanha está flexibilizando. Flexibilizando depois de ter um lockdown. E alguns deles, depois de experimentar de forma muito trágica, que a opção que ele defende, juntamente com o Bolsonaro, para o momento que o Brasil, que é parecido com aquele que Nova York viveu, com que Milão viveu antes do lockdown, que era o que? Vamos flexibilizar. Poucos casos, vamos deixar o povo contaminar. A Inglaterra também vivenciou isso. Vamos continuar, vamos fazer a contaminação, imunização por rebanho, né? E eles viveram uma contaminação, uma infecção muito grande da sua população, e o sistema entrou em colapso e tiveram que fazer lockdown. E aí vem Caio Coppola defender isso sem termos nem chegado ao pico da situação. Portugal não, Portugal fechou, e ao contrário de Espanha, ao contrário da Itália, Portugal está conseguindo conter, e agora pode começar a pensar em flexibilização com muito cuidado. Aqui o isolamento chegou a 79% da população. E por isso os resultados são expressivos. A Alemanha tem menos de um caso hoje, mas a Alemanha, além de uma cultura social de obediência às recomendações das autoridades, que era isolamento social, a Alemanha não podiam as pessoas terem aglomeração, mais de 2 pessoas na rua, as comidas eram take-away, ao contrário do que muitos dizem aí, porque eu tenho amigos que moram na Alemanha e eles me relataram isso. Então a Alemanha conseguiu controlar, tem uma população menor, tem uma capacidade de testagem maior, tem uma capacidade de acompanhamento maior dos casos, e agora está fazendo o quê? Está conseguindo abrir, mas ela fechou primeiro para depois abrir. Então, uma coisa que precisa ter é muito cuidado. Ninguém aqui quer que os pobres morram de fome. E o Estado precisa, novamente digo, o Estado precisa ser Estado nesse momento. O Estado serve para isso, o contrato social serve para isso, para o Estado agora garantir a essas pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que elas tenham condições de salvaguardar as vidas delas nesse momento, ficando em casa, sem morrer de fome. E o governo federal, juntamente com os governos estaduais e municipais, precisam garantir isso às pessoas mais pobres e não colocá-las em exposição e dizer, elas vão se expor mesmo, ou elas vão morrer de uma coisa ou de outra, então que morra produzindo. Como assim? A quem interessa isso? Sem falar que vão morrer produzindo, mas antes disso vão fazer com que haja um colapso no sistema de saúde, e não somente elas vão morrer, como outros vão morrer, inclusive empresários e outras pessoas com outras morbidades. O que eu digo é olhar para a experiência dos outros países, e aí vamos olhar, vim dizendo que são contextos diferentes, clima diferente, então olha para a experiência do Equador, que é um clima tropical, é um clima muito parecido com o nosso, né, semelhante, mas aí você diz assim, mas a economia você vai trabalhar para poder fomentar a economia novamente, mas se o Estado consegue salvar essas pessoas, no mínimo, depois essas pessoas saudáveis conseguem voltar para o trabalho e fazer com que a economia se reaqueça, conseguem produzir através da força de trabalho. Mas se elas forem contaminadas, colapsar o sistema, morrerem elas e morrerem outros, ficarem em casas doentes, depois sem poder trabalhar, você pode encontrar falhas no meu discurso, pode encontrar e pode apontar e nós vamos dialogar. Agora, o que não dá é ficarmos num tipo de discurso que não tem fundamento na ciência, nos estudos científicos, que não tem fundamento na realidade. Nem no empirismo científico, nem no empirismo do senso comum. Bom, eu não poderia deixar de fechar esse vídeo falando de coisa boa. O Dr. Pedro Beger, doutor pela Universidade de Brasília, ele é médico e ele tem falado a respeito de um antiviral chamado Remdesivir. Acho que se fala assim, é R-E-M-D-S-I-V-I-R, né? Remdesivir. Ele tem sido testado, me parece ter um bom prognóstico
no uso contra o coronavírus. O que ele faz? Ele entra na cadeia de replicação. Não vou aqui entrar em questões técnicas, mas ele vai ali operar num momento do processo, numa partícula específica que possibilita a replicação viral. E ele impede essa replicação viral. E essa medicação tem sido muito bem vista no trabalho contra o coronavírus. Tem uma outra também, que tem trabalhado nesse sentido. Ela meio que se disfarça para o vírus e depois ela sabota, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples, o vírus. Eu não sei se é a mesma medicação ou se é uma outra medicação, mas ela tem também sido tem sido testada em macacos e tem tido um bom prognóstico também. Então, assim, as pessoas estão trabalhando e estão trabalhando, todas elas buscando resolver, apresentar uma solução, né, uma esperança concreta, ou algo concreto para combatermos esse vírus, né, o coronavírus, o Covid-19. Enquanto isso, o que se pede é que a população, que os governantes, que a população colaborem para que, junto com o trabalho dos cientistas, né, haja também o trabalho da população, principalmente o trabalho que é trabalhoso de ficar em casa, em isolamento, de aguardar o momento certo de voltar às ruas. E assim nós conseguimos vencer esse vírus. Aqui em Portugal temos conseguido, graças a Deus. E eu espero também que no Brasil as coisas aconteçam. Um abraço a todos, até lá.